Outra complicação que pode ocorrer é o que a gente chama de pseudoartrose. O que é a pseudoartrose? Na correção de algumas deformidades, a gente precisa fazer um corte no osso. A gente faz um corte no osso e reposiciona esse osso na posição correta. E muitas vezes a gente usa alguns dispositivos para manter esse osso bem posicionado. Normalmente o que a gente usa são parafusos. Então a gente usa os parafusos para manter o osso nessa posição correta, e esses parafusos nos primeiros meses vão ser os responsáveis em manter a estabilidade dessa região, ou seja, em fazer com que esse posicionamento adequado ele se mantenha dessa forma. E conforme os meses vão passando, o osso vai formando nessa região até que o osso vira o principal responsável por manter esse osso bem posicionado. No caso da pseudoartrose é quando não ocorre a formação do osso, ou seja, esse lugar onde a gente fez o corte, ele continua sem uma comunicação entre essas duas partes, ou seja, não forma uma ponte de osso aqui. Isso a gente chama de pseudoartrose. Normalmente, para a gente fechar esse diagnóstico, ou seja, para a gente afirmar que isso é uma pseudoartrose, a gente precisa esperar 12 meses de evolução. Então, se você operou, passou 12 meses, você fez uma radiografia e não foi identificado o osso, juntando essas duas partes, você teve uma pseudoartrose. Isso pode acontecer. E aí, dependendo do local, dependendo da osteotomia que foi feita, ou seja, dependendo do corte ósseo que foi feito, muitas vezes a gente precisa reoperar para, de alguma forma, estimular essa região a formar osso e que essas duas partes se juntem. E uma das complicações que são mais graves, que exigem um tratamento mais prolongado, é a osteomielite. A osteomielite é quando o osso fica infectado, ou seja, quando uma bactéria chega até essa camada mais profunda e ela começa a colonizar o osso. E aí, normalmente nesses casos, a gente precisa fazer uma limpeza e esses pacientes precisam tomar antibiótico por bastante tempo, por meses, até essa infecção ser controlada.